Bem-vindos ao curso Introdução aos Estudos da Língua Brasileira de Sinais. Esta é a segunda unidade, onde abordaremos a temática, os aspectos gramaticais gerais da língua de sinais. Eu sou o professor mestre Guilherme Nichols. Sou surdo, este é o meu nome em língua de sinais. Atuo como docente no curso Bacharelado, Tradução e Interpretação em Libras, Língua Portuguesa, aqui na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Trabalho em parceria com a professora doutora Vanessa Martins. Esse é o nome dela em língua de sinais, a qual ministrou a vocês a unidade 1. Daremos início à unidade 2 com o foco nos aspectos gramaticais presentes na língua de sinais. Apresentaremos agora os aspectos gramaticais gerais da língua de sinais e a sua organização enquanto um sistema linguístico numa modalidade espaço-gesto-visual. Existe uma diferença entre as estruturas e as modalidades da língua visual, língua de sinais, e das línguas orais. As línguas orais já vêm sendo estudadas há muito tempo, há pesquisas que comprovam a sua existência, sendo que a sua estrutura é totalmente diferente das outras línguas e que a maioria das pessoas adquirem essa língua na interação e nas relações sociais. É no convívio que há aquisição desta língua. Iremos agora apresentar os aspectos gramaticais gerais da língua de sinais, sua estrutura, a sua modalidade visual. Portanto, aqui irei apresentar a diferença da modalidade oral em relação à modalidade visual, a qual possui a sua estrutura própria. A estrutura da língua oral é totalmente diferente da língua visual. Nós adquirimos a língua portuguesa na interação, na relação com as pessoas. Portanto, essa aquisição acontece naturalmente. É uma aquisição de modalidade oral auditiva. Portanto, é nessa relação. Já a estrutura da língua visual, da língua de sinais, é outra, possui aspectos diferentes, a qual daremos início agora mais aprofundado, aos aspectos gramaticais desta língua. Os textos bases que irão contribuir para esta unidade sobre os aspectos gramaticais da língua de sinais são duas referências de dois autores bem conhecidos. O primeiro é de Ronice Quadros, intitulado Libras, publicado em 2019. A segunda referência é de Mariana Campos e Joyce Almeida, intitulado Sistema Linguístico da Libras, publicado também em 2019. Essas duas referências irão contribuir para esta unidade, para que possamos aprofundar este conteúdo abordado.
A língua de sinais é considerada como uma forma de comunicação e expressão, dotada de uma estrutura gramatical própria, cuja sua modalidade é de natureza gesto-visual e é utilizada pela comunidade surda brasileira. A Libras, ela é reconhecida pela Lei Federal número 10.436 de 2002. A língua de sinais, Libras. Mas o que é? Libras é uma língua, sim, a língua visual, língua da comunidade surda, a qual é utilizada no Brasil. Mas vou te dar um exemplo. Vou apresentar variações de uma mesma palavra em países diferentes. Vamos conhecer? Vou apresentar para vocês a palavra amigo e a sua variação de sinais. Vamos lá? Na língua de sinais brasileira, na língua de sinais americana, na língua de sinais britânica, E aí, vocês perceberam que a sinalização da palavra amigo teve a sua escrita sinalização diferente e o seu sinal também diferente? Portanto, a língua de sinais ela não é universal. A língua de sinais, cada país tem a sua, portanto, a Libras é brasileira, temos a língua de sinal americana, a língua de sinal britânica. Vamos conhecer agora profundamente a estrutura e os aspectos gramaticais presentes na língua brasileira de sinais? Vamos nos aprofundar? Para tanto, iremos utilizar autores que contribuem muito com a área da linguística. A linguística se preocupa com a natureza da linguagem e da comunicação e parte de pressupostos básicos que determinam as suas investigações. Essa citação encontra-se no livro de Quadros e Carnop, ano 2004. A área da linguística é uma área voltada à natureza da linguagem dos seres humanos, sobre as suas criações e produções. Investigações feitas sobre as produções naturais dos seres humanos descobriu nessa mesma área aspectos da natureza da linguagem humana, seja na língua oral ou na língua sinalizada. Esses aspectos são 6. O primeiro é a fonética, segundo é a fonologia,
terceiro é a morfologia, quarto é a sintaxe, quinto é a semântica e sexto é a pragmática. Então, a área da linguística descobriu esses 6 aspectos que compõem a língua de sinais. William Stocker, esse é o sinal. Ele foi um pesquisador, um estudioso da língua de sinais americana. Trabalhou na Universidade Gallaudet dos anos de 1955 a 1970. Atuou como professor e também chefe de departamento de inglês na mesma universidade, Universidade de Gallaudet. William, referência importante de pesquisador na área da língua de sinais americana, ASL. Investigou aspectos gramaticais existentes na língua de sinais e conseguiu comprovar esses mesmos aspectos, esses mesmos elementos existentes na língua de sinais, os quais daremos início agora. Elementos existentes na gramática. Linguística. Linguística é a ciência da linguagem humana. Sim, o estudo científico das línguas. Línguas? Sim, a língua produzida nos seres humanos, na humanidade, na interação e nas relações. Dentro dessas produções temos a língua, temos a linguagem e temos a fala. Portanto, 3 elementos existentes nos seres humanos. A linguística descobriu que dentro dos seres humanos, dentro da fala, existem alguns elementos, principais elementos. E quais são eles? Primeiro, a fonética. Segundo, a fonologia. Terceiro, a morfologia. Quarto, a semântica. Quinto, a sintaxe. E sexto, a pragmática. Portanto, a linguística, ao estudar os seres humanos e as suas produções de comunicação natural, pôde descobrir fonética. É o estudo dos sons de uma língua. Sim, da produção de palavras, de como é a articulação, o movimento da boca, a produção sonora. Portanto, o estudo do som. Por exemplo, se eu pegar uma palavra qualquer, a palavra casa, retiro dela somente a letra C. Então, a fonética vai estudar somente o som produzido pela letra C, a recepção sonora da letra C. Fonologia. Fonologia. Lembra que expliquei anteriormente sobre a fonética? Pois bem, ambas estão atreladas. Fonologia e fonética se entrelaçam. A fonética é o estudo do som, das letras separadamente. Já a fonologia é como se eu quebrasse essas letras e fosse juntando para produzir as sílabas e, consequentemente, as palavras, né? Com a língua do próprio país. Por exemplo, sempre quando eu vou escrever, eu utilizo vogais e consoantes, correto? Sempre. Para a escrita são vogais e consoantes. Eu posso utilizar outra forma, por exemplo, 3 vogais
com uma consoante? Não é possível, né? Para isso é o estudo da fonologia. Existem regras, né? Então eu preciso olhar a regra, né? Uma vogal com uma consoante é possível, né? Produz um som adequado existente no país, produz a palavra existente nesse país. Fonética e fonologia, ambas atreladas. No ano de 1960, o pesquisador e linguista William Stocker, ao analisar as línguas de sinais americanas, identificou elementos gramaticais importantíssimos na fonética e na fonologia da língua de sinais. São 3 elementos. O primeiro que ele identificou foi a configuração de mão. O segundo elemento, a localização. O terceiro elemento, o movimento. Então, elementos importantíssimos para a produção de um sinal, como por exemplo, a fonética. A fonética são unidades mínimas, né? As letras, os sons produzidos por essas letras, né? Já a fonologia pegou essas letras, unidades mínimas, uniu para formar as palavras. Isso na modalidade oral. Mas como isso acontece nas línguas de sinais? Então, William conseguiu mostrar que na língua de sinais, né, como por exemplo, o sinal de casa, né? Esse sinal aqui, né? Como a gente vai estudar, pesquisar esses 3 elementos neste sinal? Então, primeiro, a configuração de mão. A configuração de mão é esta. Essa é a configuração de mão. Agora percebam o segundo elemento, que é a localização. Onde que eu faço a localização para este sinal? É aqui neste espaço, que é denominado como espaço neutro. Então, realizado neste espaço neutro. E agora, o terceiro elemento, que é o movimento. Como que é produzido? É este aqui. Esse é o movimento. Então, vocês perceberam? Para a produção do sinal, casa, né? Então, a gente também fez a produção desses 3 elementos de forma mínima. Então, a configuração, a localização e o movimento, igual é feito na língua oral. Nós conseguimos produzir a palavra casa, as letras, depois a formação da palavra. Na língua de sinais, nós produzimos os sinais. O sinal casa, com a configuração de mão, a localização e o movimento. E agora iremos aprofundar com mais exemplos. Agora, faremos o mesmo exercício com a palavra sol e com o sinal sol. Percebam que gostaria que vocês refletissem comigo. Vamos separar a palavra sol em unidades menores. S, O, L. Então, a fonética vai olhar cada letra. S, O, L. Quantas consoantes tem? Temos 2. E quantas vogais? Temos uma. Portanto, perceberam que a consoante com a vogal, as consoantes e vogais, formaram a palavra sol. Sol. Agora, como faremos isso na língua de sinais? Então, produziremos o sinal sol. Esse é o sinal sol. Vamos também dividi-la em unidades menores, como sol. Então, S é a primeira configuração e L é a final. S, L. Primeira configuração de mão. Começamos em S e terminamos em L. Qual é a localização? Onde que eu produzo esse sinal? Novamente, é no espaço neutro. Sim, é no espaço neutro, porque não tem contato com o meu corpo, né? Então, sol é produzido aqui.
E qual é o movimento que ele tem? Ele começa com configuração em S e termina com L. Portanto, prestem bem atenção. Sol, sol. Agora darei mais um exemplo para clarear o que nós fizemos até agora. Só uma dica, vocês terão que pensar rápido. Então vamos lá, configuração de mão vai ser esta. Esta é a configuração de mão que iremos utilizar. A localização vai ser aqui na parte superior da cabeça, então temos o rosto nessa parte de cima, aqui no canto da testa. O movimento é de ir e voltar. Agora eu gostaria que vocês pensassem unindo esses três elementos. Configuração de mão, que é esta. A localização, que é aqui. E o movimento, que é esse de ir e voltar. Os três juntos. Qual é o sinal? Vamos lá, tempo! Pensando. E aí? Descobriram qual é a palavra, o sinal produzido? Ainda não. Novamente. Então vamos lá. Configuração de mão. Essa daqui é a configuração de mão. Aonde que eu vou produzir? Qual é a localização? Aqui, no cantinho da testa. Qual é o movimento? Esse de ir e voltar. Perceberam? Ir e voltar. E aí? Descobriram qual é o sinal? Isso, este é o sinal. Muito bem, sinal de pensar. Então, com esse exemplo é o estudo da fonologia e da fonética. Estuda na oralidade, na palavra e na língua de sinais também é o estudo por meio da configuração de mão, da localização e do movimento. Então foi isso, que William Stuck descobriu. Foi esse o estudo nas línguas de sinais. Esse é o sistema linguístico presente na estrutura da língua de sinais.